Cuidado, rapá. Você tome cuidado porque você pode tirar zero na sua redação dos vestibulares aí, de algum dos vestibulares da Banca Vunesp. É isso mesmo, galera. Hoje eu vim trazer aqui para vocês alguns alertas, né? Para você tomar o maior cuidado do mundo, porque é possível você se preparar, você tá bem de repertório, você tá prontíssimo para passar no vestibular aí de medicina que você sonha, chegar lá na hora da prova você tirar um zero na redação porque você deu um vacilo besta. E o titio não pode deixar isso acontecer, porque eu estou aqui para te ajudar a passar em medicina, eu não vou abrir mão disso, e se você não passar eu vou te pegar. Então, para mim não ter que ser violento com vocês, né, para mim não ter que ser um cara agressivo, nervoso, né? Eu já vou trazer aqui para vocês alguns critérios, tá? Para você não zerar a sua redação do vestibular que você vai fazer aí, que é organizado pela Banca Vunesp. De boas, moçada, o titio veio te salvar. Então você vai prestar atenção nesse meu vídeo. Melhor ainda, você vai até inclusive encaminhar ele para aquele seu amigo, para aquele seu colega, que você sabe que quer passar na Vunesp também, tá? Se ele não for aquele cara que você é concorrente, né? Porque se você estiver vendo o mano como concorrente, você deixa ele se ferrar. Mas se for seu amigo, então você manda. Beleza, moçada? Bora ver isso aqui, Maicão? Bora. Maicão, ih, você tá vendo o sistema. Aí, ó, moçada, isso que eu tô mostrando pra vocês aqui é a nossa apostila, tá bom? É a apostila de redação da Banca Vunesp, que é elaborado pela nossa professora Cirleide aqui, que é uma grande especialista em vestibulares da Vunesp, tá? Talvez a maior que tem aí no Brasil, tudo bem? Aí aqui você tem o nosso sumário, né? Agora eu vou chegar lá, ó. Tem uma apresentação aqui breve, e aí é o seguinte, olha só. É, a Vunesp elabora prova dessas instituições públicas aqui, você está vendo? Ó, Unesp, FAMEM, FAMERP, Unifesp, né? E desse monte de instituições particulares aqui, ó. A CUSC, né, que é esse Centro Universitário de São Camilo, FSL, que é o Sírio-Libanês, FAMECA, FMJ, FAFIP, Unifimes, Unicerrado, CEUB e mais uns 40 vestibulares, tá? São mais de 40 vestibulares aí que são organizados aqui pela Banca Vunesp. Para qualquer um desses que você for fazer a prova, você está no lugar certo. Essas informações que eu estou passando aqui para vocês é, vão, vão valer, tá bom? Bora, bora. Ó, situações que zeram a redação. Situações que zeram a redação. Para qualquer vestibular que você for fazer, você não pode cometer esses erros aqui, porque senão você vai zerar a não, não vou falar isso não, né? Vocês vão zerar a bênção, a maravilha da sua redação, tá? Ó, quais são esses critérios, Mike? Primeira coisa, galera, fugir do tema ou do gênero proposto. Fugir do tema, né? A prova tá te propondo um tema e você escrever outro, né? Você tem que ser muito atento à frase temática. E isso é, inclusive, treinável, tá, galera? Porque às vezes, por exemplo, ó, existe tema fuga total do tema, e é isso que vai provocar nota zero aqui, tá? Fuga total do tema. E existe fuga parcial também, que tira muitos pontos da tua redação. Essa fuga parcial ela não te elimina, mas ela te prejudica muito a sua nota. Você não vai passar se você fizer uma fuga parcial. A verdade é essa. Por exemplo, ó, às vezes a redação te pede o seguinte, ó, para você escrever sobre o uso de IA, por exemplo, é, na rotina de atendimento. Ó, tá ruim de eu escrever aqui, mas ó, na rotina de atendimento do médico. Tudo bem? IA no atendimento do médico. Beleza. Aí você vai lá e escreve sobre IA na cirurgia. Na cirurgia. Cirurgia é atendimento? Aí vamos supor que os textos motivadores lá estão falando do atendimento da pessoa antes de chegar no consultório, né? O atendimento ali, vamos dizer assim, do recepcionista por ali e tal. Se você está falando do IA na cirurgia e não no atendimento, você fez uma fuga parcial. Então, se você fez uma fuga parcial, você já vai ter muitos pontos prejudicados, tá?
e provavelmente você não vai passar. Agora, a redação falava de IA, né? Sua fuga foi só parcial. Mas vamos supor que lá na hora da redação, você deu uma doideira na sua cabeça lá e escreveu sobre programas, escreveu sobre WhatsApp e não escreveu sobre IA. Você não escreveu sobre IA. Aí você fugiu do tema, meu parceiro. Ó, aí você fugiu do tema. Se você fugiu do tema, brother, se ferrou, rodou, se lascou, tirou zero. Sacaram o lance? É isso que eu tô querendo explicar aqui pra vocês. E essa adequação ao tema, isso é treinável, tá? Eu falo assim, esse tipo, você pode pensar assim, nossa, isso é um absurdo, Maicon. A pessoa não vai fazer um negócio desse, mas faz, tá? Lá na hora tá nervoso, não treinou direito, acaba que faz, tá bom? Outra coisa que não pode apresentar nome, rúbrica, assinatura, símbolo, marca, qualquer coisa que permita a sua identificação, né? Então, às vezes você tá lá no meio da prova, tá? Distraiu ali um pouquinho, escreveu uma estrelinha na sua folha de redação, pronto, zero, tá eliminado, tá? Parece besteira, mas acontece, tá? Às vezes a pessoa né, vacila ali, o nervosismo faz muita coisa, né? Outra coisa, apresentar texto sobre forma articulada, não articulada verbalmente, por exemplo, apenas um desenho, número, palavra solta, né? Aí zera a redação, isso aqui é loucura também, né? Foi escrito em outra língua, você tá lá, você meteu um inglês lá, meteu um espanhol na sua redação. Agora, claro, né? Aqui tá falando dela escrita predominantemente em outra língua. Mas assim, às vezes tem palavra em outra língua que você tem que citar ela, que você tem que escrever ela entre aspas, tá? Na sua redação. Termos que são, por exemplo, em inglês, mas que a gente usa na nossa prática. Por exemplo, marketing, layout, delivery. São palavras que a gente usa em outra língua, né? Que são palavras de língua inglesa. Se você for escrever delivery lá na sua redação, tem que ser entre aspas, tá? Porque quando você escrever entre aspas, você está indicando que ela é uma palavra de outra língua, porque você sabe que essa palavra não pertence ao léxico da língua portuguesa, né? Se você deixar escrito layout, delivery lá, sem aspas, você perde ponto, tá? Isso é fugir da norma padrão de escrita, tá bom? Se tiver predominantemente ilegível, com letra incompreensível, se você for como o professor Maicão, que tem a letra feia pra caralho, né? Você tem que escrever essa redação com muito cuidado, fazendo muito esforço para garantir que ela seja legível, porque caso ela seja ilegível e incompreensível, você já tira zero no ato, por melhor que o texto esteja escrito, tá? Claro, apresentar o texto definitivo fora do espaço reservado. Então, por exemplo, às vezes o cara fez o rascunho, o tempo acabou, não tem como ele passar para a folha definitiva e ele quer entregar o rascunho para ser corrigido. Não vai adiantar, tá? O texto vai ser zerado, você vai ser eliminado de qualquer forma, tá? Por isso é que tem que treinar tempo, por isso é que tem que treinar a escrita da redação. Não é chegar lá na prova e, mesmo que você tenha estudado, chegar lá fazer a prova de qualquer jeito, não. Você tem que fazer um treinamento, tá? De tempo, de escrita dessa redação e tudo mais, tá? Apresentar 7 linhas ou menos, então se tiver menos do que 7 linhas já tirou zero. Mas aí também, né, essa redação ia ser uma redação muito ruim. Apresentar menos de 8 linhas autorais, porque às vezes o cara escreve pra caramba lá na redação, escreve 20 e tantas linhas, mas a maioria é citação, cópia, é, de trecho da coletânea, sei lá. E aí não, você tem que ser pelo menos 8 linhas autorais, tá certo? Olha lá, predominantemente por cópia, trecho de coletânea, qualquer outra parte do texto, tá? Outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês. Tira zero se a sua redação for idêntica ou muito semelhante a outras redações desse processo seletivo. Então veja, isso aqui uma coisa perigosa para quem usa modelo pronto, tá? Ah, eu recebi aqui, Michael, no Instagram, o marketing da pessoa que colocou assim para mim, ó, modelo pronto para fechar a redação da VUNESP. Aí o trem vem até com os conectivos. Se for na área da educação, você faz assim, se for na área da saúde, você faz outro, parará, modelos prontos. Aí você vai lá e escreve em cima daquele modelo. Outro candidato vai lá e escreve em cima daquele modelo, porque a pessoa que está te vendendo isso não está vendendo só para você. Duas pessoas escrevem a redação muito semelhante e aí é zero para as duas, todos os dois eliminados, tá? Então não venham com esse negócio de modelo pronto, vocês têm que aprender a escrever mesmo, tá?
Mesmo. Não viaja na maionese com esse negócio de escrever modelo pronto, que isso aqui vocês vão se lascar. Tudo bem? Ou apresentar formas de propositais de anulação, tipo impropério, trecho jocoso, xingamento, né? Enfim. De boa, moçada? Esses são os critérios que tiram 0 na redação. O que você vai fazer aí agora? Você vai pausar meu vídeo, tá? Deixa eu tirar essas rabisqueiras que eu fiz aqui. Vocês vão pausar este vídeo, tá? Agora. E vocês vão printar essa telinha aí, ó. Abre ela aí e printa. Tudo bem? Deixa eu pôr ele tudo aqui, ó. Printou. Lê isso aí várias vezes e memoriza, tá certo? Porque isso aqui vai ser importante para você. Printou? Printei, Marcão. Beleza. Aí qual que é a paradinha, moçada? Sacaram barato? Esses são os critérios que provocam 0 na redação da VUNESP, ok? O Titio mostrou para vocês uma apostila de redação especificamente voltada para a VUNESP. Ele só tem as coisas, os critérios, né? As informações que você precisa do vestibular VUNESP. Beleza? Você quer ter acesso a esse material? Você vai me mandar uma mensagem aí, ó. DDD 62 98312 4004, tá bom? Só que você vai acessar não só essa apostila quando você me mandar essa mensagem. Você vai acessar essa apostila e você vai acessar videoaulas de redação. Para você realmente aprender a escrever. Junto com essa apostila ainda vem modelos, print de redação com nota máxima, enfim, espelhos dessas redações, né? Isso de redação, mas de todas as matérias também. Biologia, química, física, geografia, matemática, tá? A nossa plataforma, galera, é completíssima, tem tudo o que você precisa saber para passar na VUNESP e melhor que isso, de todas as matérias, tá? Voltado para a VUNESP. Se o cara quer passar em outra coisa, não é esse material, é outro. Esse material aqui é só para alguns dos vestibulares da VUNESP e serve para todos, claro, porque tem diferenças discretas entre uma e outra prova, mas a gente cerca tudo e tá tudo na apostila discriminadinho também para você adequar para sua prova. Tranquilo, galerinha? Me manda mensagem aí agora, DDD 62 98312 4004, que eu vou te trocar uma ideia com você lá, tirar suas dúvidas, tá? Me manda mensagem, eu tô doido para receber sua mensagem. Não tenha vergonha. Mesmo se você estiver só sapeando, só especulando, não tem problema, tá? Manda mensagem lá que a gente vai ter o maior prazer de te responder. Beleza, moçada? Titio vai ficando por aqui. Fiquem com Deus. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Falou!